Quero nessa noite saudar os irmãos na paz do Senhor, dizer que nessa noite fria, nesta hora, estamos entrando na presença de Deus para uma oração e uma breve meditação da palavra do Senhor. Por isso convido os irmãos que vão ver esse vídeo, que quando verem, façam também a sua oração, façam a sua petição a Deus, porque Deus, Ele quer nos abençoar. Deus quer nos dar vida, Deus quer nos libertar, Deus quer nos salvar, Deus quer nos dar graça, Deus quer nos encher, Deus quer nos dar aquela bênção que nós precisamos, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós pedimos na presença do Senhor. E você não é diferente de mim, não é diferente dos demais irmãos, Assim como todos nós, Jesus também, quando esteve na terra, ele orou bastante. No momento da sua maior aflição, ele pegou seus 3 discípulos, que ele sempre estava junto, que ele sempre lhe acompanhavam, e foi para um monte em busca de oração, em busca de conforto, em busca da presença do Pai, Ele foi ao Getsemane orar, sabendo por tudo que ele ia passar, mas ele foi ao Pai buscar forças, Ele foi ao Pai pedir, que ele abençoasse, e que ele ajudasse na caminhada que ele ia enfrentar. Nós não somos muitos diferente de Jesus. Esse Jesus que morreu numa cruz, no meio de 2 ladrões, uma à sua esquerda, outro à sua direita, que teve o seu coração transpassado por uma lança. Ele não foi diferente de nós nessa terra. Embora ele tendo uma vida humana, ele também era 100% Deus, tinha sua essência divina, mas mesmo assim ele veio à terra como homem, e passou por todas as provações em que nós passamos. Jesus, ele sentiu fome, Jesus, ele sentiu frio, Jesus, ele sentiu dor, Jesus, ele sentiu compaixão, e a própria Bíblia diz que Jesus chorou, Jesus chorou quando viu seu amigo Lázaro, soube que seu amigo Lázaro estava morto. Jesus chorou. Não que Jesus não pudesse fazer um milagre, mas Jesus sabia, a aflição que todos estavam passando. E Jesus certamente chorou porque se compadeceu da sua família, das suas irmãs, que tanto amavam a Lázaro. E Lázaro era seu amigo. Embora Jesus tenha ressuscitado Lázaro, Jesus chorou quando seu amigo morreu. Então, meus amigos, nós não somos diferentes, nós passamos as mesmas aflições, as mesmas dores. Hoje nós tivemos um culto maravilhoso, um culto abençoado, Deus falou com todos, e hoje não é diferente. Por isso, meu amigo, eu peço que você preste atenção nesta palavra, e você vai compreender o que Jesus quis dizer, quando ele falou esta palavra que Mateus, o seu discípulo, deixou escrita. Diz assim no capítulo 6, no versículo 5, de Mateus: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê secretamente te recompensará. Meu irmão e meu amigo, aqui, Jesus fala claramente a seus discípulos,
né, ensinando como devemos orar, como devemos agir, né? Você que está orando, você que está buscando a presença de Deus, né? Eu quero te dizer que você está fazendo bem, porque quanto mais nós oramos, mais nós conversamos com Deus, né? Muitas pessoas, quando estão passando por um momento difícil, passando por um momento de aflição, não tem a quem contar os seus problemas, não tem a quem, né, contar as suas dores, não tem para quem passar suas situações. Muitos procuram outras pessoas para contar problemas de sua vida, né? Alguns procuram um psicólogo, né, porque não tem pessoas a qual eles possam confiar. Mas o nosso Jesus, ele é confiável. O nosso Jesus, quando tu ora com ele, quando tu fala com ele, quando tu conta para ele, né, a tua vida, o teu secreto, né, o Senhor, ele guarda no seu coração, ele não revela para ninguém, mas ele te abençoa lá dos altos céus, né? Por isso que Jesus disse: entra em teu quarto em secreto. Muitas vezes, quando oramos, né, numa reunião onde há muitas pessoas, né, nós não expomos a nossa situação, nós não expomos aquele problema que tem nos agravado, nós não expomos aquele problema, né, em alta voz, e nem dizemos, e nem clamamos, e nem gritamos, né? Jesus, isso está acontecendo na minha vida, Jesus, eu já não suporto mais, né? Por isso, meu irmão, que Jesus disse: entra num quarto secreto, abre o teu coração para mim, fala o que tu tem que falar. Eu estou aqui para te ouvir, eu quero te abençoar, mas eu quero ouvir da tua boca, eu quero ouvir da tua voz, né? Como disse hoje, né, a irmã naquele culto, que ela ora por muitas pessoas, né, no secreto. E isso é importante, irmão, orar no secreto é importante, porque as pessoas vão saber que você ora quando você abrir a sua boca, quando você falar, quando Deus lhe enviar em algum lugar e o Espírito Santo for lá com você e o milagre acontecer, quando as coisas começarem, né, a serem reveladas, né, quando você ir orar e impor as mãos e Jesus curar, né, as pessoas vão saber que ali a oração, porque nada acontece sem você buscar a presença de Deus. Nada acontece sem você estar revestido do Espírito Santo. Algumas vão dizer: mas por que Deus está usando ele? Mas as pessoas não sabem que você ora em secreto, que você de madrugada se levanta, vai para o seu quarto, né? Se coloca em algum canto da sua casa e vai buscar a presença de Deus. Não interessa o lugar onde você está, o importante é que você esteja na presença de Deus. O importante é que o Espírito Santo, ele venha te revestir, ele venha te capacitar, porque a oração é a chave de tudo. Muitos homens, né, de Deus que ganharam almas para Jesus, milhares e milhares de almas, esses homens, eles oravam pela madrugada, eles amanheciam orando, eles entravam orando, e o milagre acontecia, e Deus usava esses homens, né? Porque esses homens não tinham muitos companheiros para orar, e muitas vezes eles tinham que orar sozinho na sua casa, em algum lugar secreto. Muitas vezes você não pode orar na presença, na sua casa, em certos horários, porque há muitas pessoas, pessoas de outros credos religiosos, muitas vezes onde você convive, né? E você então tem que ter o seu momento, a sua hora, né? O seu cantinho, onde você vai orar no seu secreto, você vai falar para Jesus certas situações que até muitas pessoas vão até lhe criticar se você falar certos assuntos. Então, meu amigo, meu irmão, nessa noite, eu quero te dizer: entra no teu quarto, ali no teu aposento, na beiradinha da tua cama, né? Fala com Jesus, conta para ele aonde é a tua dor, conta para ele o que tu está sofrendo, o que tu está passando, né? Ora pelaquela alma, pelaquela vida que Deus tem botado tu no caminho dela, né? E Deus vai te abençoar, vai ganhar almas para Jesus. Quando você chegar em certo lugar onde tiver situações adversas, né? E muitos têm medo de ir, você vai ir lá e Deus vai fazer a obra, né? Você vai entrar naquele lugar com a autoridade, com o poder de Deus, porque você está orando, porque você está buscando, porque você está pedindo, porque você está cheio da graça, porque você está cheio do poder, e aonde há poder, há autoridade, aonde há autoridade,
os inimigos, os demônios, eles se retiram, porque eles não suportam a autoridade e a presença de Jesus, porque Jesus disse, né, no livro de Atos: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei aquele que de mim há de vir, o Espírito Santo, o Consolador. E você estiver cheio da graça, se você estiver cheio do Espírito, e você chegar no lugar onde houver potestade, onde houver demônios, eles vão se retirar, porque eles não vão suportar a presença do Espírito Santo na tua vida. E se você entrar em algum lugar, se você for enviado por Deus, lá Deus vai fazer um milagre. Se você for orar por alguém que estiver enfermo, Jesus vai curar essa pessoa. Mas por quê? Porque você ora, porque você jejua, porque você busca a face do Senhor, porque sem Jesus nós nada podemos fazer. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então, o que nós podemos fazer? É buscar a Jesus, andar com Jesus, pedir permissão para Jesus, para usar o seu nome, para falar em seu nome, para porque as coisas aconteçam. E quando você orar, se lá do outro lado do telefone tiver alguém enfermo e você fizer uma oração, Jesus vai curar aquelas pessoas. E muitas pessoas vão querer ter o que você tem, e você sabe que você tem, e você sabe que você faz, e você sabe que você pode, porque você está conversando com Deus, aquele que faz o milagre, porque não é eu que faço o milagre, não é você que faz o milagre, quem faz o milagre é Jesus. Se Jesus estiver em Jesus, e Jesus estiver em mim, eu pedirei o que quiser e Ele fará. Aleluia! A Bíblia diz: se eu estiver em vós e vós estiver em mim, pedireis o que quiseres e vos será feito. Aleluia, aleluia! Porque quem tem a presença de Jesus, aonde chega faz a diferença. E nós estamos lá no banco da nossa igreja, estamos ouvindo, né? Estamos sentindo, mas nós estamos vendo, estamos observando, e nós estamos sabendo se o Espírito de Deus está agindo naquele lugar. Nós sabemos se o Espírito de Deus está naquele lugar. Aleluia! Muitas vezes nós entramos na igreja, irmãos, né, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, aleluia, e Jesus começa a agir no meio, né, de nós, no meio da igreja, e você sabe que Jesus está ali, porque você já chegou revestido, você já chegou capacitado. Mas muitas vezes também, irmão, nós não oramos, nós não buscamos, e quando chegamos na igreja, nós chegamos vazio e saímos vazio, aleluia, porque não captamos e não recebemos e não sentimos a presença daquele que está naquele lugar, porque sabemos que Deus e Jesus, Ele está ali em presença, em espírito e em verdade, aleluia, para nos abençoar, né, para derramar do seu poder. E muitas vezes nós perdemos a nossa bênção, é porque nós não buscamos a face do Senhor, é porque nós não oramos, aleluia, e, né, como devíamos orar, aleluia, nós não buscamos como devíamos buscar a presença do Senhor. Mas nessa noite, meu irmão, eu quero te dizer, aí onde tu ouvir esta oração, quando tu ouvir esta mensagem, né, eu quero te dizer que Deus vai agir na tua vida. Homens que pregaram o evangelho, homens, né, que andaram e caminharam com Jesus, os seus discípulos, depois que Jesus partiu, agora eles não tinham mais Jesus. O que eles fizeram? Eles foram para o cenáculo, e lá eles ficaram orando, e lá eles ficaram clamando, lá eles ficaram buscando a face do Senhor, porque sabiam que agora Jesus não estava com eles, mas sabiam que Jesus orava, porque eles aprenderam e andaram com Jesus em busca de oração, em busca, né, de fé. Quando Jesus ia orar, levava os seus discípulos, e seus discípulos oravam e viam os seus discípulos, né, ouviam orar a Deus. Por isso, nessa noite, eu quero te dizer, quanto mais nós oramos, mais forte nós ficamos. Quanto menos nós oramos, mais fraco nós ficamos, né? Por isso que Paulo fala, né? Quando estou fraco, sou forte. Quando sou forte, estou fraco. Porque quando nos achamos que estamos fortes, nós não oramos mais. Mas quando nós sentimos a nossa fraqueza, quando nós reconhecemos que não somos nada, que sem Jesus nós nada podemos fazer,
né? Para onde nós for, se nós não tiver a presença de Jesus, se Jesus não for conosco, nós estamos perdidos. Nós dobramos nosso joelho, nós começamos a orar, nós nos fortalecemos, nós nos transformamos, como dizem aí no mundo, né? Nós mudamos o brilho da nossa face, nós começamos a ter certeza, nós começamos a ter fé, nós começamos a acreditar em tudo aquilo que nós fizemos, em tudo aquilo que nós pedimos, em tudo aquilo que nós falamos com o nosso Senhor Jesus. Por isso, meu amigo, meu irmão, eu quero te dizer, meu irmão, talvez a tua enfermidade ainda não foi curada, porque tu tem orado, aleluia, para os homens, mas eu quero te dizer nessa noite, ora só para Jesus, ora só para Jesus, não te preocupa em falar palavras bonitas, falar palavras lindas, aleluia, né, para as pessoas te aplaudirem, não te preocupa, fala aquelas palavras que estão no teu coração, fala para ele como tu estivesse falando, contando a tua dor, aleluia, para alguém muito especial, e ele é especial, muito e até demais, né, porque quem é que iria morrer por mim e por ti numa cruz? Quem daria a sua vida para nos salvar, para nos libertar? Por isso eu quero te dizer que o autor da salvação, o consumador e autor da fé, que é Jesus Cristo, aleluia, nesta noite, ele está falando comigo, ele está falando contigo, é só um pouquinho mais, é só nós dobrar o nosso joelho, é só nós falar, é só nós entrar no nosso quarto, né? Ou lá no nosso trabalho, aleluia, até mesmo, irmão, tem irmãos que já vi orar até dentro de um banheiro, onde não tinham privacidade, onde não podiam mais, eles iam ali buscar a face do Senhor e uma resposta de Deus, ele tem respostas para dar, aleluia, né? Daniel, quando foi jogado na cova, né? Aleluia, o rei Dario disse para ele, ora ao teu Deus, né? O teu Deus, o Deus de Daniel, né? Que estava com ele na cova dos leões. Mas Daniel, quando desceu lá embaixo, desceu com uma certeza, aleluia, que Deus estava entrando com ele naquele lugar, aleluia. Quando ele foi jogado na fornalha, o pessoal via, né, de lá, mais um homem, o quarto homem, aleluia, da fornalha, porque aonde nós andarmos no momento da aflição, no momento da dor, não te preocupa se as pessoas não te veem, não te preocupa se as pessoas não te escutam, mas Deus está te escutando, Deus está ouvindo eu e você, né? Por isso que quando nós saímos e quando nós falamos, as pessoas se convertem, por isso que quando nós pregamos, aleluia, as pessoas se rendem, aleluia, a Jesus, porque a palavra não é nossa, porque a palavra é de Deus, porque nós fizemos o que Deus manda, porque nós falamos com Deus e Deus nos dá a palavra, Deus usa os nossos lábios, aleluia, Deus usa nossas mãos, aleluia, Deus usa os nossos pés para ir até a casa do batuqueiro, Deus usa os nossos pés, aleluia, para nós irmos orar, aleluia, e ganhar aquela alma, aleluia, que muitos têm medo de ir lá, porque se nós estivermos orando, nada vai nos impedir, nada vai nos trazer medo, aleluia, mas pelo contrário, vamos nos revestir de poder e autoridade, aleluia, coragem, aleluia, como disse, né, Jesus, aleluia, Josué, ser forte, corajoso, aleluia, não temas, eu sou contigo, aleluia, porque quando oramos nós sabemos que Deus é com nós, quando nós oramos sabemos aonde estamos botando nosso pé, aleluia, quando nós oramos, nós sabemos quem pode, aleluia, curar a nossa dor, nós sabemos quem pode limpar né, e retirar da nossa alma toda angústia, toda tristeza, né? Quando nós oramos, nós temos um brilho no rosto, né? A alegria toma conta da nossa alma. Por isso, nessa noite, irmão, você vai sorrir, você vai se alegrar, você vai ser feliz, e se você estiver enfermo, você vai ser curado. Homens, né, que ganharam almas para Jesus, homens, né, que fizeram a obra de Deus, aleluia, né, eles oravam de 3 a 4, 5, 6 horas por dia, né, para poderem, né, aleluia, fazerem a obra de Deus. Homens, né, que oravam e que ganhavam almas, né? John Ellis, né, em seu ministério, nasceu em um lugar secreto, um homem que um dia, né, orou e disse, Senhor, me dá 100 almas, 100 homens, né, que temam o pecado, e nós abalaremos o mundo.
Nos seus sermões, as pessoas, irmãos, eram incentivadas, né, a confrontar, né, e inspirados a viver uma vida de oração. Né, eram confrontados e inspirados a viver uma vida de oração. Né, né, uma vida de oração. Né. Ele, né, orava, né, ele dizia que quem não ora é uma alma morta. O crente que não clama é como um corpo sem ar. Né. Deus fez poucos com muito discurso. Né. Deus faz pouco com muito discurso, mas tudo Deus faz com uma oração derramada na sua presença. John Harris orava de 4 a 6 horas por dia, acordava às 4h30 da manhã e orava até às 10h30 horas. E ganhou cerca de 5 milhões de almas, né, que foram atingidas pelas suas pregações missionárias. Entendeu, meu irmão? Esse homem, ele orava e buscava a presença de Deus, mas quando ele saía, quando ele pregava, né, as pessoas se rendiam. O que esse homem tinha? Esse homem não tinha televisão, esse homem não tinha telefone, esse homem não tinha carro, aleluia. Esse homem andava a cavalo, de carroça, mas ele ia, ele atravessava, ele chegava e as pessoas, né, viajavam quilômetros e ganhavam almas para Jesus. Aleluia, né? George Mille, conhecido como o pai dos órfãos, além de pregar, cuidou de mais de 10.000 órfãos, né? E certamente fundou uma escola que educou mais de 120.000 crianças. Miller leu a Bíblia 200 vezes, sendo 50 delas de joelho. Este, né, ganhou 6 milhões de almas para Jesus. Duarte Lima Moody ganhou 6 milhões de pessoas. Foi o evangelista mais influente do século XIX. Né? Orando, né? Mais influente do século XIX. Chegou a ser ouvido por Billy Graham, que orava de 4 a 10 horas. De 4 às 10 horas da manhã. Billy Graham orava das 4h30 às 9 da manhã. Ganhou 5 milhões de almas. Pregou para mais de 215 milhões de almas. O que tinha esses homens em comum? Não tinham meios, o que temos, como celular, como computador, como televisão, como rádio, né? Meios de locomoção. Muitos tiveram que andar a pé, a cavalo, de navio. Billy Graham nasceu em novembro de 1918. Aceitou Jesus em 1934, aos 15 anos. Começou seu ministério como pastor em 1939. Como pastor, foi pregador, batizou almas, cuidou de igreja, pregou para as nações, né? Porque orava. Ele orava, irmão. Duarte Lima Moody se converteu em 1855, após seu professor da escola dominical lhe mostrar os princípios de Jesus. Irmãos, a igreja orava e crescia. A igreja que ora, ela tem cura, ela ganha almas, ela repreende demônios, ela batiza com o Espírito Santo, ela vive em união. Em união. Né? No capítulo 8 de Jó, versículos 5, 6 e 7, diz assim: mas se tu cedo buscares a Deus, o Todo-Poderoso, e pedir misericórdia, certamente o Senhor se inclinará para ti. 6. Se fores puros e reto de coração, logo despertará para ti e restaurará a morada da tua vida. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo.
Aleluia. Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei os seus dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jeremias 33:13 diz: clama a mim e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Aleluia. Mateus capítulo 7 e 8. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Aleluia. Né? Em Marcos 11:24 diz: tudo quanto em oração pedires, crendo, orando, recebereis. Aleluia. Isso Deus está prometendo para mim e para você. Isso Deus está dizendo para mim e para você. Se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós pedirmos, se nós batermos, se nós encontrarmos com Deus, se nós falarmos com Ele, entra agora aí no teu quarto, onde tu tá, a hora que tu ouvir esse vídeo, aleluia, Deus vai falar contigo, tu vai ganhar almas, tu vai entrar lá no, aleluia, lá no altar, né? Lá no Congá, tu vai orar lá e os espíritos vão se retirar dali, não vão estar mais ali, vão fazer que nem aquele gadareno quando chegou na presença de Jesus e os demônios que estavam no gadareno viram Jesus, tiveram que se retirar, aleluia, e não sabiam para onde ir, pediram permissão para entrar naqueles porcos e aquela manada saiu doido e atirou-se no precipício, aleluia. Mas hoje Jesus está te dizendo: em meu nome expulsará os demônios, em meu nome curará os enfermos, em meu nome eu colocarei a palavra minha na tua boca, tu pregará, tu falará, as almas se converterão, aleluia. Ou porque eu vim para saquear os infernos no nome de Jesus, aleluia. Tu veio para fazer a obra, tu veio para fazer a mudança, tu veio para transformar, tu veio para curar os enfermos, aleluia. Tu não veio para ser mais um, nós não somos mais um, nós somos escolhidos, nós somos chamados, aleluia, para fazer, pregar o evangelho, falar da palavra de Deus, aleluia, ganhar almas para o reino de Deus, ainda que as pessoas não reconheçam o nosso estado, não reconheçam, aleluia, que nós temos a presença de Jesus, mas quando nós abrirmos a nossa boca, aleluia, eles vão saber que Jesus está comigo, Jesus está com você, aleluia. Não há quem resista um homem de oração, não há quem resista, aleluia, uma mulher que ora, aleluia, porque não tem glória que resista, não tem, aleluia, espírito, não tem demônio, porque a glória de Deus está em nós. Quando a glória de Deus está em nós, aleluia, é porque Jesus está em nós, é que nós estamos em Jesus. Então, não há, irmãos, não há diferença nenhuma, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Não procure ser visto pelos homens, mas seja visto por Jesus. Não procure, aleluia, que as pessoas venham te aplaudir, porque o Jesus vai te recompensar. Jesus vai te recompensar no teu trabalho, Jesus vai te recompensar na tua vida, Jesus vai te recompensar na tua casa, Jesus vai te recompensar na vida cuidando dos teus filhos, te abençoando, aleluia. É o mais importante, meus irmãos. Não adianta nós sermos aplaudidos, não adianta as pessoas baterem nas nossas costas, sabe, e nos agradarem, mas nós sabemos que estamos ali porque a presença de Deus está conosco, e no momento que for preciso, irmão, se você estiver revestido, se você estiver capacitado, você pode ficar bem quietinho no seu lugar, aí você se levanta dali, vai lá, põe a mão no enfermo, e no outro dia ele vai dizer: Jesus me curou. Você vai orar, daqui a meia hora o irmão vai dizer: eu recebi e Deus curou. E é isso que nos enche, porque sabemos que nós oramos, sabemos que Deus estava conosco, sabemos que Deus ouviu a nossa oração. Você quer recompensa maior do que essa? Quando você abre a sua boca, Deus cura uma pessoa e você fica sabendo que você orou. Não precisa a multidão saber, mas você sabendo que Deus está com você, você vai se sentir seguro, você não vai se sentir depressivo, pelo contrário, você vai se sentir feliz, você vai se sentir alegre, porque sabe que aquele que está lá em cima te usou, tu sabe que aquele lá em cima está contigo, aleluia. Se não te dão a oportunidade, irmão,
aleluia, na esquina, tem gente precisando, tem drogado, aleluia. Nesta noite, Senhor, irmãos, lá no fundo de uma cela fria, tem jovens, aleluia, que estão perdendo as suas vidas e uma oração sua, uma atenção sua, aleluia, pode salvar aquela alma. Isso é gratificante, isso nos traz felicidade, aleluia. Não adianta nós estarmos aplaudidos, nós sermos os primeiros da plateia, nós podemos estar lá no último banco, mas quando Deus nos chamar, aleluia, e nós estiver revestido e capacitado, aleluia, nós vamos marchando, aleluia, com glória, com poder e com autoridade, porque sabemos que agora estamos na linha de frente do Senhor dos Exércitos. Isto, irmão, é confortante, isso é alegria, isso é prazer, isso é paz, de quando Deus nos usa, e nós sabemos que Deus nos usa, aleluia, porque não somos nós que testificamos, são as pessoas que vão testificar de você, são as pessoas que vão falar o que você fez, aleluia. São as pessoas que falar, que vão dizer, bah, Deus usou o irmão fulano, Deus usou o irmão João, Deus usou o irmão Pedro, Deus usou o irmão Carlos, aleluia, porque, aleluia, porque você ora, porque você entra no quarto em secreto, né? E aquele que ora em secreto, irmão, ele recebe a missão, ele se torna um agente do Senhor, né? E Jesus diz, vai em meu nome, vai porque eu estou te enviando, esta obra é contigo, né? Pode ir o Pedro, pode ir o João, pode ir o Antônio, mas quando for para você, você vai enviar. Vai ir 3, 4 lá, não vai acontecer porque eles não estão orando, mas você está buscando, você está pedindo, você está clamando, e quando você chegar, Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer o trabalho. Por isso, então, irmão, não temas, crê somente. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Senhor, eu entro na tua presença, Senhor, e fico feliz, Senhor, pela mensagem que tu me deu. E aonde essa mensagem chegar, Senhor, as pessoas que ouvirem essa mensagem, se tiverem enfermas, Senhor, venham ser curadas. Se tiverem necessitada, passando por aflição, Senhor Jesus, que o Senhor venha estender a sua mão, o Senhor venha curar, e o Senhor venha encher o seu celeiro, Senhor Jesus. Se alguém está, Senhor Jesus, com enfermidade grave, desenganada dos médicos, que elas venham ser curadas quando ouvir esta mensagem, Senhor, porque esta palavra, ela não é minha, Senhor, e o poder que está nela também não é meu. Por isso, Senhor, tudo que está neste conteúdo, tudo que saiu da minha boca, Senhor Jesus, nessa noite, foi preferida pelo Teu Espírito Santo, que colocou em meu coração esta mensagem para aquele que ouvir, Senhor, ele venha receber, que ele venha ser curado, liberto, no nome de Jesus. Amém.